Eu estava dirigindo pela BR-116 no Rio Grande do Sul, um trecho que muitos descrevem como interminável, cercado por florestas densas e um silêncio que chega a pesar. Era noite, e a neblina espessa transformava os faróis do meu carro em duas manchas de luz opaca, incapazes de iluminar mais que alguns metros à frente. A estrada estava praticamente deserta, exceto pelo som abafado do motor e o ruído dos pneus no asfalto. Eu seguia em direção a uma pequena cidade para entregar uma carga, algo que já tinha feito inúmeras vezes, mas naquela noite, algo parecia diferente. Havia uma tensão no ar, uma sensação de que eu não estava sozinho. O relógio marcava pouco depois da meia-noite quando a figura apareceu. Primeiro foi apenas uma sombra à beira da estrada. Reduzi a velocidade, achando que poderia ser alguém precisando de ajuda. Conforme me aproximei, a imagem ficou mais nítida. Era uma mulher, vestida de branco, com o que parecia ser um vestido de noiva. Ela estava imóvel, encarando a escuridão à sua frente, como se não tivesse notado o carro. Seu vestido estava sujo, manchado, e ela parecia completamente deslocada ali. Meu instinto me dizia para seguir em frente, mas algo em mim me obrigou a parar. Baixei o vidro da janela e perguntei se ela precisava de ajuda. Ela se virou lentamente, e quando nossos olhares se cruzaram, senti um calafrio percorrer minha espinha. Seus olhos eram opacos, como se estivessem olhando para algo além de mim. Sua pele era pálida, quase translúcida, e seus lábios mal se mexeram quando ela pediu uma carona. Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas carregava algo que me fez estremecer. Sem pensar muito, destranquei a porta e deixei que ela entrasse. Assim que fechou a porta, o ar dentro do carro ficou mais frio, tão frio que minha respiração começou a formar pequenas nuvens de vapor. Ela não dizia nada. Apenas encarava o caminho à frente, com as mãos delicadamente pousadas sobre o vestido. Tentei puxar assunto, perguntar de onde ela vinha ou para onde estava indo, mas suas respostas eram vagas, como se estivesse perdida em seus próprios pensamentos. A cada palavra que saía da sua boca, a sensação de desconforto crescia. Havia algo nela que não parecia humano. Ainda assim, continuei dirigindo, esperando que ela pedisse para parar em algum lugar. Foi então que percebi algo estranho. O cheiro. Um odor forte e enjoativo começou a tomar conta do carro. Algo entre flores murchas e carne em decomposição. Olhei de relance para ela, tentando entender o que estava acontecendo, e vi que havia algo errado com suas mãos. Sua pele estava descolando em alguns pontos, revelando um tom acinzentado por baixo. Meu coração disparou, mas tentei manter a calma. Talvez fosse apenas minha imaginação pregando peças, pensei. Mas quando olhei novamente, vi que seu reflexo no espelho retrovisor estava errado. Ela não tinha rosto. Era apenas uma mancha, escura, como se a luz dos faróis não a alcançasse ali. Tentei disfarçar o medo e perguntei mais uma vez onde ela gostaria de descer. Ela virou a cabeça lentamente e dessa vez, seus olhos não eram mais opacos. Eles eram negros, profundos, como dois buracos que pareciam puxar tudo ao redor. Ela abriu um sorriso, mas não havia nada de humano naquele gesto. Seus dentes estavam sujos, manchados de algo que parecia sangue seco. E sua voz, quando respondeu, era grave, distorcida, como se muitas vozes falassem ao mesmo tempo. Logo ali, onde tudo terminou, minha mente entrou em pânico. Eu sabia que precisava sair dali, mas meus músculos pareciam paralisados. Continuei dirigindo, incapaz de parar ou sequer olhar diretamente para ela. A estrada parecia se estender infinitamente, e o silêncio foi substituído por um zumbido ensurdecedor que só eu parecia ouvir. Quando finalmente consegui reunir coragem para olhar para o lado, ela não estava mais lá. O banco estava vazio, mas o cheiro, o frio e aquela sensação opressiva ainda estavam presentes. Olhei pelo retrovisor e por um breve instante, vi sua figura parada no meio da estrada, me encarando. Mas antes que eu pudesse reagir, ela desapareceu. Pensei em contar o que aconteceu quando cheguei ao meu destino. Mas quem acreditaria em mim, naquela noite,
eu soube o que muitos motoristas já tinham relatado. A noiva da BR-116 não era apenas uma lenda. Ela estava lá, esperando por mais uma carona, por mais alguém para compartilhar o horror que ela carrega. E eu só conseguia me perguntar: quantos outros tiveram a mesma sorte de sair vivos daquela experiência? A madrugada estava fria e silenciosa, como costuma ser nas estradas do interior do Rio Grande do Sul. Eu seguia sozinho pela BR-116, voltando de uma entrega em direção à minha casa. O trecho era longo, cercado por árvores e pequenos campos, que desapareciam na escuridão. Os únicos sons eram os do motor do carro e, ocasionalmente, o canto de algum inseto perdido no vazio. A estrada parecia interminável e o cansaço começava a pesar. Decidi abrir a janela para deixar o ar gelado entrar e me manter acordado. Foi então que a vi pela primeira vez. No acostamento, uma figura pequena e imóvel. À medida que me aproximava, percebi que era uma menina. Não deveria ter mais que 8 ou 9 anos. Ela estava parada de costas para a estrada, com um vestido branco que parecia velho e sujo, e os cabelos longos caíam desarrumados sobre os ombros. Meu instinto foi frear, achando que ela poderia estar perdida ou machucada. Quem deixaria uma criança sozinha em um lugar como aquele, ainda mais naquela hora da noite? Encostei o carro alguns metros à frente e desci rapidamente, sentindo o frio da noite envolver meu corpo. Caminhei em direção a ela, mas antes mesmo de dizer qualquer coisa, percebi que algo estava errado. A menina não se movia. Não parecia sequer respirar. Falei alto perguntando se ela estava bem, mas ela não respondeu. Apenas ficou ali, imóvel, com a cabeça levemente inclinada para baixo. O silêncio ao redor era quase ensurdecedor. Cheguei mais perto, e quando estava a poucos passos de distância, ela se virou de repente. Seu rosto estava pálido, e seus olhos eram vazios. Não havia brilho, apenas um escuro profundo que parecia sugar toda a luz ao redor. Senti um arrepio percorrer minha espinha, e antes que pudesse reagir, ela sorriu. Não era um sorriso de alívio ou alegria. Era algo perturbador, como se soubesse de algo que eu não sabia. Você pode me ajudar? Ela perguntou, sua voz baixa e arrastada, quase um sussurro. Parecia vir de todos os lados, como se o vento a carregasse. Tentei responder, mas minha garganta estava seca, e nenhuma palavra saiu. Ela deu um passo em minha direção, e percebi que seus pés descalços não faziam nenhum som no chão. Mais uma vez, pedi para ela me dizer o que estava acontecendo, mas ao invés de responder, ela estendeu a mão, apontando para a escuridão atrás de mim. Instintivamente, virei o rosto para ver o que era, mas não havia nada ali. Apenas o vazio da estrada iluminado pelos faróis do meu carro. Quando me virei de volta, ela não estava mais no mesmo lugar. Agora, estava ao lado do carro, com a mão tocando a janela do passageiro, o rosto inclinado para o vidro. Não sei como ela se moveu tão rápido, mas naquele momento meu corpo finalmente reagiu, e corri de volta para o veículo. Entrei, bati a porta e travei as fechaduras. Minha respiração estava descompassada, e o suor frio escorria pelo meu rosto. Liguei o carro rapidamente, mas antes que pudesse acelerar, ela apareceu bem na frente dos faróis. Estava parada, com o mesmo sorriso, como se estivesse se divertindo com o meu medo. O pior era que agora seus olhos não estavam mais vazios. Eles estavam vermelhos, brilhando como brasas. Tentei desviar o olhar, mas era como se algo me forçasse a encará-la. Senti uma pressão na cabeça, uma dor crescente que parecia querer me dominar. Com um esforço quase sobre-humano, pisei fundo no acelerador. O carro avançou, mas quando passei pelo ponto onde ela estava, não havia mais nada. Era como se nunca tivesse existido. O frio no ar começou a desaparecer, mas a sensação de que eu não estava sozinho continuava. Olhei pelo retrovisor, e lá estava ela, sentada no banco de trás, me encarando com aquele sorriso maldito. Desviei o olhar por reflexo, mas sabia que ela ainda estava lá. Seus olhos queimavam na minha mente, e cada segundo parecia uma eternidade.
Não sei como continuei dirigindo, mas, em algum momento olhei novamente pelo retrovisor, e ela havia sumido. O banco estava vazio, mas o ar ainda carregava aquele cheiro estranho, como terra molhada e flores mortas. Cheguei ao meu destino algumas horas depois, mas algo em mim tinha mudado. A imagem daquela menina ainda estava cravada na minha memória, e o silêncio daquela estrada nunca mais seria o mesmo. Algumas semanas depois, comentei o que aconteceu com outros motoristas e descobri que eu não era o único. Muitos já tinham visto a menina perdida sempre no mesmo trecho da BR-116. Alguns diziam que ela estava procurando alguém. Outros acreditavam que era apenas uma manifestação do que restou dela. Mas todos concordavam em uma coisa: quem a encontra, nunca esquece. E agora, mesmo nas noites mais claras, sinto que ela ainda está comigo, esperando a próxima vez em que eu precise passar por aquela estrada novamente. Eu dirigia pela BR-116, atravessando a serra no Rio Grande do Sul, em um dos trechos mais sinuosos e traiçoeiros que já conheci. Era quase 3 da manhã, e a estrada estava completamente deserta. A neblina espessa parecia ter vida própria, dançando em redemoinhos à frente dos faróis e tornando quase impossível enxergar a curva seguinte. Eu sabia que precisava estar atento, mas o cansaço começava a pesar. Cada quilômetro parecia se arrastar, e o silêncio do rádio desligado só fazia a tensão aumentar. Foi no meio de uma dessas curvas fechadas que o vi pela primeira vez. Uma figura apareceu na beira da estrada, tão repentina que quase perdi o controle do carro. Era um homem alto com roupas escuras e chapéu, parado ali, como se estivesse me observando passar. Não havia como alguém estar ali, tão longe de tudo, e ainda mais naquela hora. Olhei pelo retrovisor, mas ele já não estava mais lá. Pensei que talvez fosse minha imaginação, um truque da mente cansada. Mesmo assim, não consegui evitar o calafrio que subiu pela minha espinha. Continuei dirigindo, mas a sensação de estar sendo observado não me abandonava. Cada sombra na beira da estrada parecia se mover. Cada borrão na neblina assumia formas humanas por um instante. O frio dentro do carro parecia aumentar, mesmo com o aquecedor ligado. Tentei me concentrar na estrada, mas meu coração disparou quando, em outra curva, vi uma mulher. Ela estava no meio da pista, imóvel, com os braços caídos ao lado do corpo. Usei todas as forças para pisar no freio, e o carro derrapou, quase saindo da pista. Quando parei, olhei em volta, mas ela havia desaparecido. Saí do carro, mesmo contra o meu instinto, querendo acreditar que era apenas uma pessoa perdida ou alguém precisando de ajuda. A escuridão era opressiva e a neblina parecia mais densa do lado de fora. Chamei por ela algumas vezes, mas minha voz parecia morrer antes de se espalhar. Tudo o que consegui ouvir foi o som do vento assobiando entre as árvores e o farfalhar das folhas. Quando voltei para o carro, meu peito estava apertado. Assim que liguei o motor, algo chamou minha atenção no retrovisor. No banco de trás, por um breve segundo vi um vulto. Meu corpo congelou e eu me virei imediatamente, mas o banco estava vazio. Só que o frio que senti ali dentro era quase insuportável. Era como se eu tivesse aberto a porta de um freezer. A estrada continuava sinuosa e interminável. Cada curva parecia mais fechada que a anterior. Eu tentava manter o foco, mas a atmosfera ao meu redor parecia viva, pesada, como se algo estivesse pressionando contra mim. Foi então que o silêncio se quebrou. Um barulho de passos, vindo do teto do carro. Não eram galhos ou pedras, disso eu tinha certeza. Eram passos firmes, lentos, como se alguém estivesse caminhando lá em cima. Tentei acelerar, mas o som continuava, acompanhando o movimento do carro. Acelerei mais, desesperado para sair dali, mas quanto mais eu corria, mais o som parecia se intensificar. O vento, antes suave, começou a uivar ao meu redor, e as árvores à beira da estrada pareciam se curvar, como se algo invisível as puxasse. Em determinado momento, precisei desacelerar por causa de uma curva fechada, e foi aí que vi. Na próxima, reta, várias figuras estavam paradas no meio da estrada, alinhadas lado a lado, me encarando.
todos com rostos pálidos e olhares vazios, como se não tivessem alma. Não havia como desviar ou parar. Pisquei, e eles desapareceram. Meu corpo inteiro tremia, e minha mente lutava para encontrar uma explicação. Mas o pior ainda estava por vir. Em uma curva mais aberta, ao olhar pelo retrovisor novamente, vi que não estava mais sozinho. A mulher que eu tinha visto antes estava sentada no banco de trás, com um sorriso distorcido e olhos fundos. Sua cabeça estava inclinada para o lado, como se estivesse quebrada. Fiquei paralisado, incapaz de olhar para frente. Quando finalmente reuni forças para virar o rosto, ela também estava na frente do carro, no meio da estrada, me encarando. Eu desviei bruscamente, e o carro quase saiu da pista. A única coisa que me salvou foi o guarda-raio, que segurou o impacto. O motor morreu, e o silêncio voltou. Mas minha mente ainda estava a mil. Respirei fundo, tentando me convencer de que tudo era fruto do cansaço. Foi então que ouvi uma risada, baixa e arrastada, vinda do banco de trás. Olhei lentamente pelo retrovisor, mas dessa vez não havia nada. Apenas o vazio do banco. Liguei o carro novamente e continuei dirigindo, sem olhar mais para trás. Quando finalmente cheguei ao pé da serra, o sol já começava a nascer, mas o medo ainda estava comigo. O frio no peito, as imagens na estrada, tudo parecia mais real do que eu queria acreditar. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.